Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quero continuar falando com vocês sobre esse tema. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Na semana passada eu mencionei a vocês que muitos se aproximam de pessoas e dizem: você está sofrendo, não liga, Deus tem um plano grande para a sua vida. Eu acho esse tipo de posicionamento, de expressão, infantil. Porque como que você pode saber qual é o plano grande que Deus tem para a vida da outra pessoa, se você não sabe nem para a sua? Então, o que nós precisamos ensinar às pessoas é como elas devem proceder dentro das circunstâncias que elas enfrentam. E à medida que elas praticam a vontade de Deus, elas descobrirão a vontade de Deus para ela. Porque eu tenho mostrado para vocês e gostaria que vocês guardassem isso no coração agora. A vontade de Deus eu a divido em dois fatores. A vontade que eu conheço e a vontade que eu não conheço. Praticando a vontade que eu conheço, entenderei e descobrirei a vontade que desconhecia. Então, nessa noite, eu quero falar com vocês em Gênesis, capítulo 37, versículos 3 ao 11. Deus dirige nossas vidas de um modo maravilhoso. Versículo 3 de Gênesis 37. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Percebe? Em primeiro lugar, Deus é contra todo tipo de grosseria. A grosseria não faz parte do Espírito de Deus. Chamar a atenção de uma pessoa com grosseria demonstra imaturidade e uma atitude totalmente desaprovada por Deus. Então, se eu sou áspero a ponto de ser grosseiro, eu tenho que pedir desculpas, porque é assim que eu devo proceder, porque o Espírito de Deus sempre me levará a ter delicadeza, a ser delicado, gentil, educado.
Mas vocês percebem aqui o estado de coisas, de sentimentos. O ódio que os irmãos tinham, os irmãos mais velhos, pelo filho mais novo de Jacó. É natural que, sendo mais novo, fosse mais mimado. Não é isso? Vocês vão perceber que na história de José, nós podemos projetar Jesus Cristo. Por exemplo, os irmãos mais velhos de Jacó existiam e de repente chegou o mais novo. E eles tinham ódio do mais novo. Assim como Israel existia e veio Jesus, e eles tinham ódio de Jesus. Israel já existia e então veio a igreja, que é o filho mais novo de Deus, nós. Então, os judeus fanáticos têm ódio da igreja. Percebem? Ok? Porque Deus nos deu uma roupagem maravilhosa. Podemos não fazer uso dela, mas que é maravilhosa é. Então, vamos ver aqui mais. Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Percebe? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Veja, já tinha ódio. E o ódio foi se somando ao ódio. Imagine o clima. Começa a se tornar uma situação insustentável. Continuando, verso 9. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve agora? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Então, o pai de José ficou com algo no coração. Aquilo que José contou, falou, não foi perdido para Jacó. Ele não deu muito crédito, mas uma semente foi plantada. Mas no caso dos irmãos, essa semente foi totalmente rejeitada. E aí que entra a história de José. Uma história cheia de drama, é um drama com traições, conflitos familiares, mentiras, injustiça, tudo ao mesmo tempo. No entanto,
A história de José nos revela uma história bíblica sobre confiança, sobre perdão, sobre como uma pessoa consegue perdoar aqueles que lhes fazem mal. E não é só isso. Quando você perdoa, não basta simplesmente deixa para lá. O perdão diz que, a Bíblia ensina que quando você perdoa, você faz coisas para as pessoas que você perdoou. Você abençoa. Porque eu tenho ensinado a vocês que abençoar não é só dizer Deus te abençoe, mas é fazer coisas, trazer à pessoa os benefícios do reino, é dar a ela o necessário, o que ela realmente precisa, de acordo com o que você tem recebido de Deus. O perdão, então, é uma porta que se abre, uma porta eterna que se abre, tanto para quem perdoa, como para aquele que é perdoado. Então, quando nós perdoamos, nós estamos abrindo uma porta, nós estamos dando à situação, colocando na situação a pessoa de Jesus. O perdão é uma coisa tão importante que se nós não o praticarmos, nós não o receberemos. Isso é óbvio. Jesus, ele disse, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos devem. Se eu não pratico perdão, preste atenção, não serei perdoado. Então, fique sabendo disto. Nós temos constantemente situações, ou estamos constantemente em situações, onde deveremos praticar perdão. Mas você diz, Walter, quem é que consegue esquecer o mal que uma pessoa lhe faz? Você não consegue. E nunca conseguirá. Essa é a luta que você terá consigo mesmo. Jesus, ele ensinou que aquele que quiser segui-lo, tem que aprender a morrer para si mesmo. Então essa é a luta. Por isso que eu digo que o cristianismo que está sendo ensinado ultimamente pelos rádios, televisões e até em muitos púlpitos, e digo isso com respeito, não é um cristianismo verdadeiro, porque só fala de ficar rico, de receber bênçãos, de crescer materialmente, de vida de bem-estar. Como é que você pode ter tanta felicidade humana, pelo menos dizendo assim, quando você perdoa alguém? Quando você está diante do inimigo e Deus diz assim, perdoa. Porque tudo que você quer ali é dar um sopapo nele, um soco, ou não é? Você quer xingá-lo, você quer falar umas verdades. E Deus diz, perdoa. Porque você abre a porta para que Jesus possa trabalhar e você ser um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Agora, eu tenho compartilhado com vocês também uma grande verdade, que quando nós estamos andando com Deus, em parte conhecemos e em parte não. Há certas pessoas que dizem que Deus fala tudo, mas eu provo para vocês que ele não fala tudo. Ele fala algumas coisas e esconde a maioria. E vocês vão entender por que ele faz isso. Por que Deus não nos fala tudo?
porque Ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar em nosso caráter. Deus, então, Ele diz assim: as coisas reveladas são para vocês. E onde estão as coisas reveladas? Na Bíblia. E as coisas ocultas são para mim. Essas coisas estão com Ele, fazem parte do seu desígnio, do seu propósito ou propósitos. Deus, então, Ele tem um plano individual na sua e na minha vida. Como tem um plano corporal, que significa um plano que envolve todos nós. Porém, nós sabemos na Bíblia o que uma igreja deve ser. E também sabemos na Bíblia o que um cristão deve ser e o que ele deve fazer. Mas nós não sabemos se amanhã ou depois a nossa igreja continuará existindo, se nós não nos dividiremos, se pessoas que gostamos sairão e pessoas que não gostamos entrarão. Nós não sabemos quem amanhã vai morrer. Nós não sabemos se o Corinthians vai acabar. Então veja lá, nós não sabemos nada do dia de amanhã. Isso é tão verdade que o homem de Deus disse: você deve tomar cuidado ao dizer, vou sair daqui, vou chegar lá. Você deve dizer, eu vou chegar se Deus quiser. Agora, quando você sai de casa para o trabalho, você sai cantando. 10 minutos depois, a canção cessa. Porque você tem que tomar o trem, o ônibus, o metrô, ou então dirigir na marginal. Aí o teu celular toca na rua e você não pode atender no Brasil, porque senão eles roubam. Você não tem sossego. Você tem que andar na rua olhando para cima, para baixo, dos lados. É uma tensão, ou não é? Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se vai chegar em casa. Então a nossa vida é uma luta diária. Além disso, você chega no seu trabalho e terá que enfrentar problemas no convívio com as pessoas. Não só problemas profissionais, mas problemas de relacionamento. Você volta para casa, dizendo, bom, vou descansar. Aí você olha para o marido e percebe que terá mais problemas. Você olha para os filhos, problemas serão somados. Além dos problemas, eles estavam esperando para você chegar e cozinhar. E colocar a roupa para lavar. Passar a roupa de todo mundo para amanhã. Então você se esqueceu da canção de ontem, ou da manhã. Hoje você está aqui e você diz, puxa, como Deus falou comigo. Espero que sim. Aí você sai. Amanhã, tudo que ocorrer, concorrerá para que você se esqueça do que você aprendeu hoje. Por isso que eu peço, anotem, escrevam. Mas não basta apenas anotar. É necessário voltar às suas notas
e pensar muito, refletir muito sobre elas. Deus tem desígnios, tem propósitos para nós. E Ele permitirá situações em nossas vidas. E dentro dessas situações, seremos provados. Seremos provados na nossa fidelidade, no nosso compromisso com Ele. E também seremos provados no conhecimento que temos da Bíblia. Por quê? Se você tem um problema agora com seu filho, ou com seu marido, ou com a esposa, e então você chega em casa e tem que resolver aquele problema, conversar, você sabe que tem que conversar, mas você se altera e se torna uma pessoa grosseira. Geralmente uma pessoa grosseira é uma pessoa sem argumentação, ou sem estabilidade mental e emocional. Ela não sabe como agir biblicamente dentro da situação, ela não sabe respeitar. E então ela se torna assim, rude. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Mas quando você olha essa pessoa, ela é fantástica. Há pessoas de coração desse tamanho. Porém, elas são severas demais, até consigo mesmas. Porque elas não sabem como agir em uma determinada situação. E Deus sempre vai permitir que elas se defrontem com pessoas que as ameacem. Porque Deus está testando e provando o seu caráter. E ao mesmo tempo tentando aperfeiçoá-la na palavra de Deus, porque ela não conhece princípios que a torne melhor por meio da prática na situação predeterminada por Deus. Se você está com um problema financeiro e você diz, eu vou roubar, você sabe que isso é errado, então você não rouba. Você pode até pedir, mas não roubará, porque você sabe que isso é errado, porque o seu conhecimento bíblico lhe diz que isso é errado. Deus sempre está liderando ou dirigindo nossas vidas, como eu já expliquei a vocês, abrindo e fechando portas. Porque se Deus falasse tudo conosco, você não entenderia. Imagine, Deus colocou neste livro certos princípios que se repetem na vida de muitos homens de Deus. No entanto, nós não os levamos a sério. Se nós não entendemos esses princípios, se nós não buscamos entender esses princípios, a razão deles e o valor deles em cada situação, como entenderemos quando Deus, ou se Deus, quisesse falar conosco sobre cada circunstância que deveríamos passar? Vocês entendem? Por exemplo, o meu pai tinha um certo assovio, que quando ele fazia o barulho, eu sabia que era ele. Mas se eu não convivesse com o meu pai, eu nunca poderia perceber que aquele assovio era dele. O meu pai tinha um timbre de voz
que quando ele falava em qualquer lugar, eu sabia que era ele. Mas eu não saberia que era meu pai se não convivesse com ele. Se você não conviver com os princípios da palavra de Deus, você não entenderá nunca as razões de estar passando pelo que está. Eu encontro muitos cristãos dizendo assim: quando você estiver passando por lutas, não diga por quê, mas diga para quê. Isso é outra bobagem. Já vou adiantando, outra infantilidade. Porque na verdade, se você não praticar o que sabe, dentro da situação que você está, você nunca entenderá o que não sabe. Se você não aprender, por exemplo, você tem um inimigo, se você não aprender a amar o inimigo, isto é, não é ter paixão por ele, mas se você não fizer o que Deus está pedindo de você para ele, você não entenderá a razão desta pessoa estar na sua cola, próximo a você. E nem porque você anda constantemente se esbarrando com ele. Não sei se eu estou me fazendo entender. Estão entendendo ou não? Tudo bem está com você agora. Vamos lá. Está tudo certinho na sua vida. Você vai para lá, vai para cá, você se alegra, você canta, mas de repente a sua vida vira de perna para o ar. E agora o que você faz? Você começa a espernear dizendo assim: irmão, ore por mim, porque o diabo... Não é a primeira coisa que nós aprendemos. Nós fomos treinados durante um século, mais de um século, a pensarmos que tudo que nos acontece de negativo é o diabo. Como se Deus não tivesse poder para detê-lo. Deus tem poder para detê-lo. Mas ao mesmo tempo, Deus tem poder e autoridade para liberá-lo. Exemplo clássico, Jó. Deus permitiu que o diabo atacasse Jó. De início, quem poderia entender? Você tem a história de Jó. Mas para ele, naquele momento, era uma grande dificuldade. Sua mente estava confusa. Imagine este homem, um patriarca, um homem achegado a Deus, triste. Sua mulher não era uma mulher totalmente dedicada a Deus, ela convivia com ele, mas o seu coração parecia estar próximo a Deus, mas não estava. O conselho que ela deu a ele, qual foi? Amaldiçoe a vida e morra, Jó. E ele disse: você fala como uma tola, como uma pessoa insensata, louca. Você não conhece Deus? Então ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus deu, e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido.
que nós louvemos a Deus, que nós reconheçamos que Ele é Deus, por ter dado e por ter tirado. É uma atitude difícil, reconheço. Mas é isso que Deus espera de nós. E se nós estamos descobrindo qual é a vontade de Deus para nossas vidas, esta é a vontade dEle. Que nós pratiquemos em cada situação o princípio correto que nos colocará livres, primeiro de nós mesmos, em segundo lugar, do poder satânico, em terceiro lugar, do poder mundano. Quando Jó disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, ele ficou livre do poder da sua natureza pecaminosa. Ele ficou livre do poder mundano que veio a ele pelas palavras de sua esposa. E ele ficou livre do poder satânico que o pressionava. Não pense que você fica livre do poder mundano, satânico de si mesmo, dizendo, em nome de Jesus te amarro, em nome de Jesus te expulso. Você não consegue nada. Você só se liberta por meio da verdade. E não é à toa que o princípio que Jesus ensinou é maravilhoso. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas se você se recusa em conhecer a verdade, se você não medita, não presta atenção, se você não guarda, com certeza você sempre será uma presa fácil nas mãos do inimigo, de demônios, do mundanismo e de si mesmo, do orgulho e do egoísmo. Então Deus nos diz qual é a sua vontade para nós. Que nós pratiquemos o que conhecemos dentro de situações que não esperamos. Porque é só desta maneira que entenderemos e descobriremos o que não sabemos. Então, dentro de uma situação, eu devo avaliar algumas coisas. Como deve ser o meu procedimento? Então, se você está diante de uma situação, pense que eu não transgrida a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, algumas pessoas dizem, não, acabaram, os 10 mandamentos cessou coisa nenhuma. Aquele é o caráter de Deus, é aquilo que Deus espera do seu povo. Jesus resumiu tudo aquilo em 2, amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Que eu pense nos benefícios espirituais e morais, tanto a mim como para a minha família. Você tem que tomar cuidado, como é que você vai se comportar? O que você vai fazer vai trazer benefícios espirituais e morais à sua vida e à sua família, ou vai trazer um rebuliço, uma confusão, uma balbúrdia? Eu estou repetindo essas coisas, já dei a vocês. Mas algumas pessoas não anotam isso, não guardam. Deveriam colocar isso no bolso. E diante de toda a situação, ir lá e ler. Que eu não seja dominado ou dirigido pelos meus interesses pessoais, a fim de que nada ocupe o lugar de Deus na minha vida. Deus diz, não terá outros deuses diante de mim.
Alguém diz assim: no passado se guerreava em nome de deuses, e no presente não. Quem é Mamon? O dinheiro. E vai me dizer que ninguém adora o dinheiro. Um pedaço de papel, ao qual nós valorizamos. Demos um valor que é capaz de corromper o nosso caráter. Se guerreia por dinheiro, só por dinheiro. É um Deus. Mas por que nós transformamos o dinheiro e riquezas em um Deus? Por causa dos nossos interesses pessoais. E quando nós buscamos somente os nossos interesses pessoais, perdemos a vida, e perdemos mesmo. Há pessoas que eu conheço, que eram diferentes meses atrás, mas por causa do que estão agora buscando, mudaram o seu comportamento. Já não são mais tementes a Deus como eram. E isso significa que estão lutando por coisas erradas, ou então substituindo Deus pelo que ela quer. Quando Deus chamou Davi para o trono, o primeiro teste que Davi recebeu era: vamos ver se você consegue viver sem ele. Por anos ele teve que viver em caverna. Deus tem um plano na sua vida. Muito bem, você pode estar indo na direção correta, mas você pode estar transformando aquilo que você recebeu de Deus no seu próprio Deus. Eu posso transformar a minha função aqui de pregador num Deus para a minha vida, e esquecer de Deus, e fazer com que aquilo que eu faço seja maior que Ele. Você pode transformar o seu filho em um Deus, e Deus pode tirá-lo de você. Você pode transformar o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu tio, o seu filho, a sua filha, sei lá o quê, o seu carro, sua casa, seus sonhos, em um Deus. E Deus pode arrancá-los num abrir e fechar de olhos, ou então fazer você sofrer, até que você enxergue que Deus é o único Senhor da sua vida. Todas as outras coisas são passageiras. Eu não quero ficar aqui berrando, mas eu estou trazendo como um homem de Deus conselhos da parte do Senhor. Que eu esteja disposto a dar um testemunho aos que estão à minha volta, que expressa confiança em Deus e nas Escrituras Sagradas. Dentro das circunstâncias que Deus o coloca, que você não imaginaria estar, vimos que você deve observar a lei moral, que você não deve simplesmente olhar benefícios físicos, mas também espirituais, acima de tudo, e morais. Não só para você, mas para a sua família. Rapaz, você foi numa balada, numa festa, convidado, tá bom. Chega lá, você encontra um ambiente, você diz: meu Deus, o que é isso?
Aí o pessoal começa a pressionar você. É moral o que eles estão pedindo? Depende. Se alguém chegar para você, aceita um copo d'água, é moral ou imoral? Mas se alguém chegar com um negócio estranho, é moral ou imoral? Você diz não. Por que você diz não? Porque você está pensando em benefícios espirituais e morais. E se você aceitar fazer aquilo, você vai trazer dano a si mesmo e à sua família. Vocês estão entendendo agora? Eu não gosto de falar sobre teologia, sobre Deus, sem ser prático. Todo mundo aqui tem que entender. E então, você foi lá com qual interesse? Se divertir? Se você vai numa festinha só para se divertir, com certeza você não vai levar consigo a vida de Deus. Sequer falará sobre ela. Então você não entenderá a razão de uma pessoa se aproximar de você. Outro dia eu estava numa festa e percebi que ao sentar com algumas pessoas falaríamos sobre coisas de Deus. E geralmente numa festa agora pegou-se o costume de um som estar numa altura que ninguém consegue conversar. E todo mundo diz assim, festa é bom para todo mundo conversar. É impossível. Me desculpe, depois que inventaram esses DJs aí, não dá mais para conversar. Você fica louco naquilo. Mas tudo bem, conversamos. Foi uma conversa maravilhosa. Porque o interesse divino está em todo lugar. Você não é uma pessoa que deixa de ser um instrumento de Deus em determinadas situações. O testemunho é importante. Imagine você vai numa festa e começa a se embriagar. Você começa, em nome de Genésio. Sai em nome de Genésio. Todo mundo vai dizer, meu Deus. Ou então você abaixa as calças, tira a camisa. Ou então você, rapaz novo, vai lá e fica com a garota que se atreveu a se expor a você. Por um prazer momentâneo. Você se entrega e não estrutura nada. Um relacionamento sério. Você não está pensando em Deus. Você está pensando em si mesmo. Aí tem um outro pessoa da igreja que é filho de Deus e diz assim, bom, se ele faz isso, eu faço também. Se ele pode, eu posso. Porque onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então, está feito. Aí, que eu tenha como prioridade, então, expressar a glória de Deus. O que é isso? Sua presença, seus pensamentos e ações, como amor, bondade, poder, justiça, misericórdia, e não a minha imagem pessoal. Cada vez que eu apareço aqui para comunicar a palavra de Deus a vocês, eu não quero que vocês se prendam à minha imagem pessoal. Eu luto para que vocês compreendam a palavra de Deus. Então, a pior coisa que você faz quando está dentro de uma situação é não praticar essas coisas. Mas muitos, em vez de praticar a palavra de Deus, eles querem se livrar da situação.
Porque eles dizem, não é justo o que eu estou passando. Aí eles pegam o telefone e dizem, irmã Maria, eu estou numa situação difícil, a irmã está vendo alguma coisa aí que que o diabo está preparando para mim? Não. Querem saber o dia de amanhã. Para se livrar dos problemas de hoje. Estão fazendo completamente o oposto do que Jesus ensinou. Porque Jesus, ele disse que nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, mas com as coisas do dia de hoje. Busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, isto é, o modo de vida que agrada e é aprovado por Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando você se preocupa com o dia de amanhã, com certeza você não fará o que é correto e não chegará onde deveria chegar. Mas eu faço uma pergunta: Deus tem poder para revelar o futuro? Tem. E às vezes ele fará isso. Entretanto, dificilmente ele revelará as circunstâncias e pessoas que aparecerão na sua vida até você chegar ao ponto que ele predeterminou. Ele diz: você vai estudar em Marte. O problema não é isso, não é a distância só, mas é o que acontece no caminho. Isso ele não mostra. Por uma razão muito especial. Deus diz: você vai ser um médico. Que bom! Você tem esse chamado, essa impressão interior: vou ser um médico. No entanto, Deus não mostra tudo que você vai passar até chegar a ser quem deve ser. Porque ser médico, qualquer um pode ser. Se você for dedicado e tiver dinheiro e fizer uma boa faculdade, você se forma. Ou não. Mas você será considerado um bom médico ou um mau médico? Depende agora do seu caráter. Vocês estão comigo mesmo, gente? Então, ao longo do caminho, Deus vai permitindo pessoas e situações que vão mexendo com o seu caráter. Como eu disse no início, Deus prova o seu compromisso com Ele e o seu conhecimento bíblico. Porque se você não sabe lidar com a situação, Deus vai tirar você de lá e vai dizer: vou colocar de novo. E se você não buscou conhecimento para enfrentar aquele tipo de situação, Ele tira e joga de novo. E isso vai até o fim da sua vida e você não aprendeu, você vai ficar batendo cabeça. E às vezes Deus pode desistir de você. Caso que aconteceu com Saul. Caim. Deus disse para Caim: Caim, você está em um grande problema, cara. O pecado, o erro, está aí no teu coração. Cabe a você dominá-lo. Mas como ele vai dominar? Por meio de ações. E não é ficar gritando: sai pecado, sai pecado. Você começou a namorar e está no fogo. Você não apaga o fogo dizendo assim: apaga fogo, apaga fogo.
Aí você começa, o fogo apagou, o fogo apagou. Você não é pomba. Fogo não apaga assim. Então agora vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que saber como agir naquela situação. Quando Davi descuidou, ele achou que o trono era dele, ele tomou Batseba para si. Mandou até matar o marido dela. E então Deus começou a mostrar que o trono não era dele, que Israel não era dele, nem o filho que ele teve com a mulher era dele, Deus tirou. E não é esse tipo de experiência que nós queremos. A vida que você tem não é sua, a casa que você tem, o filho que você tem, o marido, a mulher, o pai, a mãe, nada é seu. Jó disse, não trouxe nada para esse mundo e nada vou levar dele. Deus deu, Deus tirou, por alguma razão. E a única maneira de descobrir o porquê Deus está fazendo isso é se alinhar com Ele. Não é querer entender a situação. Por quê? Por quê? Por quê? Não adianta isso. Deus te crie. Como eu disse há pouco, não tente conhecer o futuro. Deus dizia assim, tire do meio de vocês os adivinhos, as cartomantes, os adivinhadores, aqueles que tentam adivinhar o futuro. Vocês não devem buscar esse tipo de gente. Por quê? Porque quando alguém chega para você e diz assim, Jorge, permita-me usar, vejo que lá na frente, Jorge, você vai receber isso, ou então você vai sofrer aquilo. Uma situação agradável ou desagradável. O que ele está fazendo? Ele está colocando no teu coração ansiedade. E ele está fazendo com que o seu olhar se fixe em algo que você deseja ou então vai passar. Mas essa pessoa é tão incauta, tão desprevenida de recursos divinos, que ela é incapaz de acentuar que você precisa ser uma pessoa sóbria, que você precisa estar atenta para aprender, que o Senhor quer aperfeiçoar sua vida. Davi, você vai ser rei, mas antes de chegar lá, eu vou trabalhar com o seu caráter, com a sua mente, com os seus pensamentos, com as suas ações. Vou aperfeiçoar você. E quando você estiver aprovado, eu vou dar a você o que prometi. Então você tem que tomar cuidado com a caixinha das promessas. E com essa conversa e esses hinos que Deus vai dar tudo o que prometeu, porque não é assim. Eu não quero tirar de você a ilusão, mas quero romper com o engano. Existe muita mentira sendo pregada. Uma pessoa diz, Jorge, vejo uma viagem.
Mas você vê eu com trabalho porque eu estou desempregado. Jorge, vejo você uma viagem. Tá, a viagem inclui minha mulher e meus 5 filhos. Como é que eu vou pagar a passagem? Deus, Ele pode mostrar coisas futuras, mas Ele vai dar a você o quê? Um caminho de juízo, de sobriedade, de maturidade, de cabeça. Não é assim, vamos lá para a bacia das almas, seja o que Deus quiser, Deus joga todo mundo lá e todo mundo sai lá esfregando, tentando subir pelas paredes. Não é assim. Tome cuidado com as reuniões de libertação. Venha à reunião hoje, receba oração e Deus vai livrar você. Faça a corrente das 9 lâmpadas. Compre o óleo, beba o óleo em casa. Vai bebendo óleo. Venha para a novena, venha para a campanha. Por que você entrou nessa campanha? Porque você está de olho no futuro. E você desobedecerá a Deus no presente. Você busca um desses chamados profetas e profetisas porque você está de olho no futuro. Porque você não quer praticar nada no presente. Você quer que Deus te dê. Você nem Bíblia está lendo. Aí, você vai na campanha, você prefere dar dinheiro para o pastor lá, para o pregador lá, e dá muito. Mas não dá nada a Deus. Eu não sei o que você está passando. E talvez nem você saiba. Porque talvez Deus nem o futuro Deus lhe revelou. Mas Deus está fechando portas e abrindo portas, colocando você em situações inesperadas, alegres ou tristes. E o que você vai fazer? Tudo isso que eu estou dizendo é um retrato da vida de José. Este moço recebeu 2 sonhos, como nós lemos no nosso texto. E está lá. Vamos fazer um esboço simples da vida de José. Ok? Deus revelou a José sobre a pessoa que ele deveria ser no futuro, por meio do quê? 2 sonhos. Ele disse que ele seria um líder e todos iriam se curvar diante dele. Isso é o que Deus revelou. Se ele fosse um cara, ele era um jovenzinho. Imagine, se ele fosse uma pessoa destemperada, o que ele faria? Subiria nas paredes, você é um líder! Era o que todo mundo queria naquela época. Às vezes eu estou numa igreja e pessoas dizem assim, Deus me chamou para ser pastor. Esse cara não sabe nem o que ele está falando. Para você ser um pastor, você não sabe o que você vai ter que enfrentar. É mais tristeza do que alegria. Você só vai ter decepção na sua vida. As pessoas lhe farão o mal e ao mesmo tempo você vai ser culpado pelo mal que elas lhe fizeram. Você vai ser julgado, você é julgado como a pessoa que fez o mal. É injustiça em cima de injustiça. Por que
que o irmão está agora afastado do nosso convívio? A culpa é do Walter. Será? Tem um pitaco da Denise. Se você tem uma liderança em um ministério menor, você sabe o que eu estou falando também. Você é pai, você é mãe, você sabe o que eu estou falando, porque os seus filhos trabalham assim. E se hoje você lá onde trabalha, você se tornou um supervisor, se tornou uma pessoa responsável por pessoas, você vai entender o que eu estou dizendo. Bom, Deus revelou isso a José. Você vai ser um líder, mas quando? Como eu vou ser? Que tipo de pessoa eu vou ser? Ou eu devo ser? Isso Deus não mostrou. Mas para isso, José vai entrar agora numa caminhada que eu e você não gostaríamos de estar. Entretanto, Deus não revelou a José os meios que usaria para torná-lo na pessoa que deveria ser. Vejamos. Vou fazer uma lista. E vocês devem ter isso já nos seus smartphones ou impressos aí já. Os irmãos de José, menos Rúben, armam um plano para matá-lo. O ódio cresceu tanto que eles queriam matá-lo. E pegaram José e levaram, e vocês sabem a história, pode ler lá a referência e você vai ver. No fim, Rúben diz, não vão matar não. Aí tiveram um plano de matar um animal, tirar suas roupas, sujá-las com sangue para mostrar para o pai, o pai estava velhinho, Jacó, olha aqui, seu filho morreu, foi atacado por um animal do campo. Em vez disso, ou melhor, além disso, eles venderam José uma caravana ismaelita por 20 barras de prata. Vamos faturar em cima dele. Ele vai ser líder? Vamos ver onde. Onde está Deus aí? Qualquer um, enquanto estava sendo carregado, Rúben, obrigado por ter me salvado. Olha, fala para a dona Maria fazer uma campanha por mim lá. O homem pode fazer muitos planos, mas o que prevalece é o que Deus já estabeleceu. Eu não sei que Bíblia essa turma lê, mas eu sei que Bíblia eu leio. E se eu estiver errado, me perdoem. Eu não quero dar opinião pessoal, eu estou falando só o que eu estou lendo lá. Eu não queria estar na pele dele, nem ele queria estar na pele dele. Mas Deus está deixando. Onde está Deus aí? E vai. Os ismaelitas pegam José e o vendem a Potifar, um oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Vamos continuar. Na casa de Potifar, José ganha a simpatia do oficial egípcio. Então, ele já não era, a coisa melhorou para ele. Olha lá. Ai, Deus está limpando um pouco a minha barra. De repente, a mulher de Potifar acha José um homem extraordinário. Extraordinário. Maravilhoso. E começa a dar em cima dele. José então resiste ao assédio da mulher de Potifar, mas ela mente ao seu respeito ao seu esposo, porque como ele fugia dela, e a Bíblia fala, vamos para a cama comigo, eles, não. Então ela chamou os empregados, rasgou toda a roupa e diz, olha o que ele me fez, ele quis me pegar à força.
O Potifar acreditou. José injustamente é lançado na prisão. Cadê Deus? Só vai afundando. Eu acho que ele devia estar pensando, cadê o feixe de trigo? Cadê o sol? Você deve estar pensando, cadê a promessa de Deus? Você deve estar pensando, onde está o poder de Deus? Prometido, amém. Desculpe, irmãos. José, então, no cárcere, ganha a simpatia do carcereiro, que o colocou como encarregado da prisão. Imagine, ele foi elevado a um posto na prisão. Ele era o intermediário do carcereiro. As pessoas passaram a gostar de José. Mas sem ser intermediário de carcereiro é brincadeira, hein? Um homem que ouviu de Deus que as pessoas iriam se curvar diante dele, ele está vendo o quê? Presos, o procurando para levar suas queixas ao carcereiro. Mas na prisão, José interpreta os sonhos dos presos, um copeiro e um padeiro. Para o copeiro, ele diz assim, não, Deus vai soltar você e você vai voltar a servir vinho no palácio. Para o padeiro, Deus vai soltar você, mas o faraó vai cortar a sua cabeça. Ele não falou a mentira. E quando o copeiro foi para o palácio, voltou a servir vinho. E quando o padeiro voltou ao palácio, 3 dias depois o faraó cortou a cabeça dele. Mas o copeiro recebeu um pedido de José. Quando você for ao palácio, fale de mim para o faraó. O copeiro não falou. Só depois de 2 anos, quando o faraó teve um sonho e os seus sábios não conseguiram interpretá-lo, foi que o copeiro falou de José. Quer dizer, passaram-se mais 2 anos. Cadê o sonho de Deus? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Que sonho? Deus tem sonho? Deus não sonha. Se Deus sonhasse, seria uma pessoa frágil. Deus não sonha nada. Restitui o quê, ué? Deus está trabalhando na sua vida. Olha o comportamento de José nessas coisas aí. Ele não quebrou a lei moral de Deus. Em nenhum momento. Nem com seus irmãos, nem nas caravanas, nem com Potifar, nem com a mulher do Potifar, nem com o carcereiro, nem com os presos. Quando ele teve que falar a verdade para o preso, você vai morrer, ele falou. Ele não buscou interesses próprios. O único momento que ele buscou, parece que ele buscou um interesse, fala de mim lá no palácio. Mas Deus fez com que o homem não falasse. Seria o suficiente para o quê? Desgraçado do copeiro. Eu dei uma revelação para ele tão boa e ele não falou de mim. Se um dia Deus me soltar aqui, eu mato aquele copeiro.
eu quebro uns 15 copos na cabeça dele. Maldito meus irmãos que me fizeram com que eu fosse vendido para os ismaelitas. Maldito ismaelitas que me venderam para Potifar. Maldita mulher de Potifar que mentiu para ele. Maldito Potifar que me jogou na cadeia. Você viu ele falando isso? Mas se fosse eu, talvez fizesse. E você também. Continuando. O faraó, então, chama José, ouve e aceita os conselhos dele e o estabelece como governador das terras do Egito. O sonho de Faraó é: haverá 7 anos terríveis de seca. E nesses 7 anos, o faraó tinha que escolher uma pessoa capaz, muito habilidosa, para gerenciar. E o Egito iria crescer, segundo a vontade de Deus, iria se tornar o país mais rico do mundo, a primeira potência. Então o faraó disse: já tenho esta pessoa, é você. Gente, aí então, olha lá, devido à seca, os irmãos de José saem de suas terras e se dirigem ao Egito, a fim de comprarem o quê? Mantimentos. E conversa vai, conversa vem, vai para lá, vem para cá, o irmão fica, o irmão vai, o pai vem, pronto. José se revela aos seus irmãos e os abençoa. Ele poderia tê-los matado, ou não é? Agora, vamos lá. José revela aos seus irmãos sobre os planos ocultos de Deus, que é o texto que eu vou ler com vocês agora, porque nós estamos terminando. Está interessando? Então, você tem que parar com essa história de ficar culpando os outros. Antes de lermos o texto, olha para mim. Olha para mim. Veja bem, vocês demoraram para olhar, peguei no sono. Então, aqui. Quem era íntimo há vários anos atrás, sabe que eu estava numa igreja, e eu dizia: eu estou com uma impressão de abrir uma igreja na região de Pirituba. Eu estava na Lapa, e eu falava isso. Falei para algumas pessoas: eu sinto que Deus vai me levar a abrir uma igreja em Pirituba. E era de Deus. Eu comecei uma reunião na igreja chamada Grupo Hebron, porque era o nome que eu ia dar para essa igreja, Hebron. Porém, Deus nunca me mostrou como esta igreja aconteceria. Porque se Ele tivesse mostrado, eu não teria aceitado. Foi só sofrimento e perdas, lágrimas e muita coisa que feriram corações. Eu não teria aceitado. Se Deus dissesse como você vai chegar a ser a pessoa que Ele espera, você voltaria, você recuaria. Ou não, mas a maioria recuaria.
quando Paulo disse, as coisas que eu vi no céu, Deus me disse, para não falar com vocês, porque vocês não suportariam. Imagine, você não suporta sobre as grandezas e riquezas que estão na eternidade. Você não suportaria o trabalho de Deus nesta terra. Mas uma coisa eu digo a vocês, Deus está trabalhando no seu caráter, aperfeiçoando a sua vida, a fim de que você seja aprovado por Ele. Vamos ler o texto então. Eu coloquei aqui, Gênesis 42, ou melhor, Gênesis 45, versículos, eu coloquei do 4 ao 8, né? Sim, mas, e José disse, eu errei lá embaixo na referência, depois vocês corrigem, por favor. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. A quem ele está se dirigindo? Aos seus irmãos, correto? Eles chegaram, e ele continuou. Eles não sabiam que estavam falando com José. Eles pensavam que José estava bem distante. Olha só que situação. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam, a fim de ser trazido para o Egito. Imagine. Eles devem ter pensado, agora esse cara vai nos matar. Agora, olha o que ele diz. Não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Eu que diria para muitas pessoas que ao longo do meu ministério, nesses mais de 40 anos, que eu não posso dizer para vocês que eu fiquei rico ou milionário, como muitos pastores, mas eu sofri muitas injustiças, cometi erros, como qualquer um comete, mas sofri muitas injustiças, coisas que eu não merecia. Fui abandonado por muitos. E aí, quando estou em algum lugar, eu cumprimento esta pessoa e alguém diz para mim, Walter, como é que você vai cumprimentar alguém que te fez tanto mal? Porque é assim que a palavra de Deus diz que eu tenho que proceder. Nós, como irmãos, não podemos ser inimigos. Muito bem. Olha o que ele diz agora. Foi para os destaques do versículo são meus, mas eu não adulterei ou alterei o sentido da palavra de Deus aí. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Por que Deus quer que você seja a pessoa que Ele predeterminou que seja, que fosse? Para salvar vidas. Se você não for uma pessoa comprometida com Deus para alcançar o seu caminho, você simplesmente buscou interesses pessoais. E você não é uma pessoa aprovada por Deus. Por que você está casada com este homem ou com esta mulher? Você decidiu casar? Amém, Deus abençoou, abençoou, que bom. Mas qual é o propósito do casamento? Salvar vidas. Primeiro de seus filhos. Se você não lutar para salvar a vida dos seus filhos, você está perdido. Seu casamento é um fracasso. Por mais viagens que você possa fazer, por mais dinheiro que você tenha em conta bancária, mas seus filhos estão perdidos. Ou então vocês não falam nada para eles acerca do Evangelho, porque você só está preocupado em ganhar dinheiro.
Eu não estou pregando aqui direto para este ou para aquele. Eu estou falando o que está aqui na Bíblia. Por que você está trabalhando onde está? Para salvar vidas. Por que você está nessa igreja? Para salvar vidas. Além de ser a pessoa que você é profissionalmente, Deus está dizendo, sabe por que eu estou abençoando a sua profissão? Para você salvar vidas. Sabe por que eu estou permitindo essa situação na sua vida? Para aperfeiçoar o seu caráter, tornar uma pessoa aprovada por mim para salvar vidas, fortalecer pessoas que estão derrubadas, caídas. Continuando. Mudou. Valeu. Tá lá. Eu fui empolgando aqui. Vamos lá. O outro agora. Já houve 2 anos de fome no mundo. E ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Imagine, não tem como preparar a terra. Está lá o versículo 6. Não tem como preparar. Significa, escuta aqui, o que Deus está fazendo, ninguém pode mudar. Para com essa história de você ir numa reunião e começar, eu determino. Você determina o quê? Você não determina nem se vai levantar amanhã da cama. Você não consegue determinar se você vai errar na porcentagem de açúcar no café. Ou no sal no feijão. Se o feijão vai ficar um aguaceiro, ou ele vai ficar de caldo duro. Se o arroz vai ficar papa. Você não determina nada. Se amanhã você vai levantar com asma. Ou então com sinusite. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Está doendo tudo. Está doendo tudo. Você não sabe. Você não determina nada. Tá bom. Continuando. Olha lá. Deus, olha o que ele diz. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. O propósito de Deus fazer com que você seja a pessoa que Ele determinou é para salvar vidas e abençoar pessoas. Fazer com que elas produzam do mesmo modo que você está produzindo. Vocês estão entendendo? Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Quando ele usa esse pronome na terceira pessoa do singular, ele, repare o contexto. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ponto. Ele se refere a quem? Ao faraó? Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Deus deu a ele uma função no Egito somente abaixo de Faraó. E ele diz: eu tomo conta.
do palácio dele. E sou o governador de todo o Egito. Ninguém faz nada sem falar comigo aqui. E ninguém tem nada se eu não der. Ninguém chega ao faraó sem passar por mim. Como ele se parece com Jesus? Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. Preguem. Eu dou autoridade a vocês. Expulsem demônios. Orem e curem enfermos. Ensinem as pessoas, batizem as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se vocês forem ávidos, espertos, lerão os textos que eu coloquei aí. E descobrirão que José deu ao seu povo a melhor área do Egito. Você pode estar dizendo: nós não temos nada neste mundo. Neste mundo você não tem. Mas Jesus deu a melhor área para o seu povo. Ele diz: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para vocês, porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E é por isso que eu digo, eu vou para lá, para preparar o lugar, para vocês chegarem lá. Diante de tudo que nós vimos, gostaria que vocês refletissem sobre 7 coisas. Primeiro, tenha o desejo de viver uma vida de fé, de confiança e fidelidade em Deus. Porque fé é isso, confiança e fidelidade. Não é pensamento positivo. Segundo, confie que Deus tem planos para a sua vida, dentro e fora da igreja. Isso é fato. Terceiro, seja obediente a Ele, por meio do que aprende das Escrituras Sagradas. Se você não é uma pessoa dedicada à Bíblia, comece a ser. Porque se você não colocar a palavra de Deus em prática nas situações que surgem, você não será aprovado por Deus. Na verdade, você está zombando de Deus. Aprenda a ler, aprenda a guardar. Walter, eu tenho dificuldade para ler, mas você sabe ouvir. E sabe se esforçar, como disse a nossa irmã. Eu comecei, eu não tive como estudar, mas eu fui aprendendo. E de repente você vai guardando e sabendo o que está fazendo. Em quarto lugar, preocupe-se sobre como você deve agir no presente, pois o futuro está nas mãos de Deus. A sua preocupação deve ser agora. Você está namorando? Se vai casar, se não vai casar, isso eu não sei. Namore direito. Construa algo para o futuro, no presente. Porque se você agora só viver no gracejo, na brincadeira, e deixar de dizer, bom, quando a gente se casar, então a gente vai construir. Não vai construir nada, você só vai ter dor de cabeça. É que nem o camarada, amanhã eu vou ter prova, 10 minutos antes da aula eu já sei tudo, eu dou uma lidinha.
Você vai ver sua lidinha. Pratique o que sabe. E não só entenderá, como descobrirá o que neste momento não sabe. Talvez você não entenda tudo que está acontecendo ao seu redor. E Deus não quer que você entenda. Deus quer que você pratique o que sabe, que está aqui. Você está enfrentando um problema com o inimigo? Ame, perdoe, faça o melhor por ele. Do contrário, você vai voltar a ter a mesma situação. Ai, mas eu estou numa depressão. Imagine a depressão que você vai ter depois da manhã, quando Deus te enfiar de novo na mesma gaiola. Você vai ter de novo. Então, é melhor ir aprendendo. Aprenda a perdoar e abençoar as pessoas, mesmo aquelas que lhe fizeram mal. Aprenda a perdoar. E eu já expliquei isso no início. E por fim, creia que Deus está dirigindo a sua vida. Você pode não entender como Ele está fazendo essa história, mas eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Você nunca vai saber. Você nunca vai saber. A vontade de Deus que você precisa saber é aquela que você precisa praticar. E quando você pratica, você vai percebendo como as coisas vão se abrindo. Mas sabe o que nós fazemos? Ai, quero comprar um carro. O dinheiro veio na minha mão. A pessoa ofereceu um carro. Tudo está se encaixando. Você vai ver os encaixes. Geralmente, quando o encaixe é muito rápido e mal feito, vira o diabo. Então, pelo amor de Deus, eu quero aprender a viver pela fé. Eu quero ser aprovado por Deus e realizar o plano dele na minha vida. Eu quero abençoar as pessoas através da pessoa que Deus fez com que eu fosse. Ou seja, porque eu digo uma coisa: nós nascemos de Deus em Cristo, existimos nele, e para Ele devemos viver em qualquer situação. Que Deus nos abençoe. Amém. Em meu coração, essa minha